E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje vou te mostrar um pouco de como você pode estudar nesses 5 meses faltando para o Enem 2023 de uma maneira muito mais prática, simples, tranquila, estratégica e de uma forma muito mais inteligente, certo? Vai dar tempo, fica tranquilo, fica calmo que eu vou te passar algumas dicas de como você pode se preparar nesses 5 meses para o Enem 2023. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Seguinte galera, vamos lá, né? Faltam 5 meses mais ou menos para o Enem 2023 e eu tô aqui justamente para conversar um pouco com vocês sobre essa reta final, entre aspas. Não é bem uma reta final porque ainda tem muito tempo, vocês acham que 5 meses é pouco, mas ainda dá para você estudar de uma maneira muito produtiva e muito boa mesmo para você se dar bem, né? Ter um bom desempenho no Enem 2023. Então eu vou te dar algumas dicas, algumas coisas que eu faria nesse processo, nesse tempo, né, nesse período de 5 meses, para me dar bem no Enem, né, para pelo menos ter um bom resultado. Então vamos lá. Eu acho que a primeira dica e o que eu faria nesses 5 meses é bom você ter ideia dos assuntos que caem com mais frequência, mas eu não focaria muito nisso, né, porque eu sempre fico batendo na tecla, sempre fico falando disso, de você ter uma noção dos assuntos que caem com mais frequência, só que eu acho que isso se encaixa mais para o início do ano, para quem já tem mais tempo, né. Não que 5 meses sejam um pouco período, tipo assim, seja um curto período, mas é porque nesses 5 meses eu daria uma maior atenção para os assuntos que eu tivesse mais dificuldade, né? Por que isso? Porque as chances de eu acertar mais questões no dia da prova vão ser maiores. Se eu já tenho domínio daquelas que eu sei, né, que para mim já é mais fácil, para que eu vou perder tempo nesses 5 meses estudando essas questões? Não tem muito sentido. Eu vou deixar para pegar esses assuntos que eu tenho mais facilidade, faltando um mês para o Enem, só para dar uma revisada. Então, nesses 5 meses, eu pegaria os assuntos, não todos que caem com mais frequência, mas eu pegaria os assuntos, né, eu faria uma lista com os assuntos que eu tenho mais dificuldade e que são fundamentais para a minha aprovação. Então, eu daria uma maior atenção em 4 meses, né, nesses primeiros 4 meses, nesses assuntos que eu tivesse mais dificuldade, nas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, matemática eu tenho uma dificuldade, não estou entendendo muito bem, então eu vou dar uma maior atenção em matemática. Mas como é que eu vou fazer isso na prática? Você vai ter um cronograma de estudo, um planejamento diário. Eu sempre fico falando isso, mas tipo, porque não tem muita saída. Você tem que ter um planejamento diário, você tem que ter um cronograma de estudo. E o cronograma de estudo, nessa reta final, nesses 5 meses, né, nesses primeiros 4 meses, na verdade, eu colocaria na prática isso, de, por exemplo, matemática, né, o exemplo que eu dei. Eu deixaria mais de um dia na semana para estudar matemática. Assim que eu ia dar uma maior atenção em matemática, então eu ia estudar esses assuntos que eu tinha mais dificuldade, né, que eu teria mais dificuldade, dando mais dias na semana para estudar esses assuntos. Eu estudaria dessa forma e foi exatamente o que eu fiz, na verdade, quando eu estava no meu processo de preparação para o Enem. Eu dei uma maior atenção nesses assuntos que eu tinha mais dificuldade e fui fazendo mais um estudo ativo. Então eu parei de ficar vendo videoaula e eu fui mais para a prática. Eu resolvi muitas questões. Eu estudei em cima das questões, fazendo muito simulado. Então toda semana eu fazia 1, 2, 3 simulados por semana, sempre revisando, né, as questões. E assim, tem provas anteriores, né, que caíram no Enem, mas também tem aquelas outras, né, PPL. Então dá para você mesclar, dá para você pegar todas essas provas anteriores do Enem e fazer uma revisão mesmo, né? Estudar em cima dessas questões, resolver as questões. E isso é muito bom, porque eu sempre digo isso, é um estudo ativo. Você está estudando de uma maneira muito mais estratégica, muito mais prática, porque o assunto ele é muito amplo, né? Dependendo do assunto em si. E quando você vai para a questão, quando você pega as provas antigas do Enem, você vê que é cobrado de uma maneira muito específica, muito própria. Então, isso é muito bom também por conta disso, porque você consegue ter uma noção de como ele é cobrado na prova, aquele assunto, e você estuda em cima das questões, né? Tendo esse hábito também de fazer simulado, porque era uma coisa também que eu tinha muita dificuldade. E aí eu acho que nesses 4 primeiros meses, o ideal seria fazer isso, você estudar primeiro, não ficar muito preso na teoria, em videoaula, em apostila, mas ficar mais atento na resolução de questões, fazendo simulado, né? Pegando as questões que você tem mais dificuldade, porque assim vai ficar muito mais fácil, entre aspas, de poder acertar mais questões na prova, né? Muito mais uma atitude mais consciente, né? Mais como eu posso dizer,
é mais lógico isso, né? Tem mais sentido, porque assim, se você ficar toda hora batendo na tecla naqueles assuntos que você já sabe, né? Você vai acertar eles, porque você já sabe, mas aqueles que você não tem dificuldade e que são fundamentais para também para sua aprovação, você não vai estar estudando, você vai estar deixando de lado, banalizando. Então, para que isso não aconteça, o que você tem que fazer? Você tem que estudar esses assuntos. Então, aproveita, pega esses últimos meses que você tem para estudar, pega esses assuntos, resolve questões, né? Resolve o máximo de questões possíveis, sempre com provas antigas do Enem, porque é o formato, as questões têm um formato específico próprio daquele exame. Então, não é para você pegar de um vestibular totalmente diferente, que cobra, tem um formato totalmente diferente do Enem. Então, se prende nisso, resolve as questões, faz simulado para criar um hábito também, porque eu acho que com tudo isso vai ficar muito mais tranquilo, muito mais fácil para você se dar bem nesses 5 meses, né, de preparação para o Enem. Uma outra coisa também que eu faria nesses últimos 5 meses, né, faltando para o Enem 2023, é estudar muito redação. Por mais que você... Eu sei que tem estudante que já tem um bom domínio, e tem estudante que já tem dificuldade. Quem tem dificuldade tem que estudar de qualquer jeito, mas quem tem um bom domínio, não é para você deixar de lado. Eu falei isso, né? Se você sabe o assunto, se você domina, deixa de lado, mas eu digo isso em relação às outras áreas. Não é para você deixar de lado 100%, não é para você esquecer, mas eu digo que na semana você tem que deixar mais dias para aquelas disciplinas, né, que você tem mais dificuldade. Mas claro que você tem que deixar um dia ou outro para estudar também esses assuntos, dar uma revisada, resolver as questões. Você pode estudar esses assuntos que você tem mais facilidade, resolvendo as questões, né? E as outras, você dá mais tempo, coloca mais dias no seu cronograma de estudo e resolve mais questões. Mas em redação não. Em redação, querendo ou não, sabendo ou não sabendo, é para você praticar todo dia, pelo menos. Todo dia não, vamos lá. Em uma semana, pega 2 ou 3 redações para fazer. Você pode achar que é muito, mas eu não vejo assim. Eu vejo que se está na reta final, você tem que dar o máximo possível, você tem que se esforçar. E o ideal é que você tenha mesmo em mente isso, que fazer redação é muito importante, você precisa fazer redação, porque só assim você vai ter um bom domínio e você vai treinar, né? E tentar o máximo possível diminuir seu tempo na redação. Então, nesses 5 meses, faltando para o Enem 2023, eu treinaria também redação, eu faria pelo menos umas 3 redações por semana e treinaria meu tempo. Eu colocaria um cronômetro para já ir me adaptando mesmo, né? Acho que não só fazendo simulado, mas também fazendo a redação em si, né? De uma forma mais separada, para poder não ser pego de surpresa na hora da prova, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente perde muito tempo na redação e deixa de lado as outras questões, né? Então era isso que eu faria também. Eu daria uma maior atenção em redação, mesmo se eu já tivesse um bom domínio, e eu tentaria, claro, você também tem que ter um corretor, precisa de alguém para poder corrigir essa redação, para você também ter um feedback, né? É muito importante isso, que você tenha um feedback dessas redações, porque é só assim você vai corrigindo seus erros conforme as correções anteriores, né? Para não cometer na seguinte. Isso também ajuda muito, é uma ótima forma de estudo, principalmente para você que só tem 5 meses de preparação, né, para o Enem. Uma outra coisa também que eu faria é dar uma revisada, tipo assim, pegar alguns resumos. Se você fez resumos, ótimo, aí só é você revisar mesmo. Mas se você não tem resumo pronto, dá uma olhada em mapas mentais, que é uma ótima forma também de estudo, para você só refrescar na memória aquele assunto. É um estudo passivo, mas que contribui, é bom, porque você consegue ter uma noção, e ainda mais para você que só tem 5 meses de preparação, né, pro Enem. Porque aí você consegue ter uma visão assim, panorâmica do que é cobrado naquele determinado assunto, e você foca mais na parte das questões. Eu acho que dessa forma fica muito mais rico e muito mais produtivo para você, né, nesses últimos 5 meses. Mas no geral é isso, gente. Eu focaria mesmo, a ideia central é essa, você focar nos assuntos que você tem mais dificuldade, para você aproveitar nessa reta final, porque os assuntos que você já sabe, já está garantido ali o seu ponto. Então eu focaria mais nesses assuntos que eu tenho mais dificuldade, né, que eu teria mais dificuldade, e dando sempre mais atenção para resolução de questões, mapa mental, né, com um estudo passivo, nesse caso. Drive também de estudo, apostila também é uma ótima forma também de estudo passivo, mas que também contribui nessa reta final. E de estudo ativo, flashcards também é uma ótima forma, resolução de questões, fazer simulados e ter pelo menos o hábito, além de fazer simulados, como também de fazer redação também toda semana. Porque eu acredito que com tudo isso vai dar certo, sua aprovação já está garantida. Mas é isso, gente. Foca, não desiste.
nessa reta final. Seja disciplinado. Eu sei que a motivação às vezes não vai vir, mas se você segue ali focado, disciplinado, né, tendo um propósito, um objetivo em mente, você não desiste no meio do caminho. Fica ali focado que vai dar tudo certo. Enfim, então eu espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, em caso de dúvida, né, que eu tenha falado aqui e vocês não entenderam, fala aqui comigo nos comentários que eu estou respondendo vocês. Aproveita também, deixa alguma dica de estudo, alguma sugestão que você aplicou no seu processo de preparação e que te ajudou também para essa aprovação, ou para você também que está estudando e que acha que é uma boa dica também, que seria legal compartilhar com os outros estudantes, né, com a galera aqui no canal. Fala aqui também nos comentários. E como eu falei, estou postando vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas, então não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo com os amigos também, para não perder mais nenhum conteúdo aqui no canal. Enfim, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.